aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro O Fim dos Homens, de Christina Sweeney Baird. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que me deixou perplexa justamente pela familiaridade, por ele ser tão parecido com algo que nós passamos e estamos passando ainda, né, no mundo atual. E logo logo vocês vão entender o porquê, mas esse livro não tem só essa semelhança, né, com a realidade, ele também vai um pouco além e pega ali um pouco da fantasia distópica, de suspense, e vocês vão entender também logo que eu começar a contar aqui o enredo desse livro. Nós vamos começar então falando sobre o enredo e logo mais na sequência eu vou contar a minha experiência de leitura com esse livro. Mas antes, aproveita para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Também deixa o seu curtir aqui embaixo se você gosta de resenhas aqui no canal. E me acompanha também lá no Instagram, meu arroba é Jusirqueira. Bora então para a história de O Fim dos Homens. Quando eu disse que esse livro se assemelha um pouco com a realidade, é porque ele vai tratar aqui de uma pandemia. Nós, infelizmente, estamos mais familiarizados hoje com as consequências de uma pandemia, como é passar por uma pandemia. E esse livro ele leva essa questão da pandemia, né, de um vírus que assola ali o mundo, a um nível ainda mais extremo do que o que nós passamos, que é um vírus completamente letal, mas que atinge apenas os homens. A maioria dos homens, 99, tantos por cento dos homens, é dizimada por este vírus. Então eles realmente não resistem, morrem muito rápido. Aqui diz que mais ou menos 1 a cada 10 homens é imune, algo desse tipo. Então realmente não há o que fazer, o vírus se alastra muito rápido, os homens morrem ali em torno de 2 dias, no máximo 3 dias, a partir do momento em que eles são contaminados pelo vírus, que não se sabe nada sobre, é algo que foge completamente do comum. Cientistas não conseguem entender o vírus rápido o suficiente para criar uma vacina, ou até mesmo de pensar em formas de prevenção, né, de repente ficar em casa, como nós já sabemos, né, usar álcool, ou não entrar em contato com outras pessoas, fazer quarentena. Nada disso é previsto, nada disso é pensado num primeiro momento, então rapidamente muitos homens começam a morrer. Tem algumas áreas da sociedade, profissionalmente falando, em que os homens são maioria, então no livro a gente vê rapidamente alguns lugares ficando sem profissionais, como na área da saúde, né, então muitos médicos acabam morrendo, adoecendo e morrendo muito rápido, bombeiros, policiais, e aquilo vai se tornando um caos, né, porque é tudo muito rápido, não dá tempo das pessoas fazerem nada. Então é muito assustador, e eu até fico pensando, né, se as pessoas vão ter interesse em ler esse livro por conta do tema, né, porque eu acho que é um tema muito sensível, que vai ter gatilhos ali para várias pessoas que sofreram muito com a pandemia, né, e que tiveram casos específicos de morte na família, enfim. Então eu acho que é um livro que traz um tema muito delicado, mas eu vou comentar mais sobre isso, sobre as minhas impressões bem pessoais, assim mesmo, de experiência com esse livro, logo a seguir, né. Mas falando ainda do enredo, nesse livro a gente vai ver relatos de várias mulheres e até de um ou outro homem aqui na história, né, narrados em primeira pessoa, em capítulos intercalados, onde eles contam como eles sobreviveram ou não a essa. Então a gente vai ter aqui a experiência de várias pessoas, entre pessoas comuns, né, cidadãos que simplesmente tinham um trabalho comum, como professoras ou contadores, enfim, até profissionais que trabalham em áreas mais ligadas à resolução deste problema, né, a áreas científicas, por exemplo, né. Então a gente tem aqui personagens que são cientistas, que são historiadores, trabalham também com criação de vacinas, personagens que têm uma profissão política aqui, que vão tentar resolver o problema também, por exemplo, da escassez de alimentos ou da segurança pública. Então tem pessoas que estão diretamente envolvidas com a e pessoas que na verdade estão ali apenas vivendo suas vidas, né, e do nada foram assoladas por essa doença, por esse vírus, e tiveram suas vidas ali viradas do avesso, né, as famílias desestruturadas, enfim, pessoas que perderam, por exemplo, todos os filhos, porque eram todos homens. Então a gente vai ter aqui a experiência de diversas pessoas com relação a essa crise, né. Então tem mulheres aqui que perderam o pai, o marido e os 3 filhos homens, ficaram completamente perdidas, e aí tem muitos casos de tem muitas coisas que vão se desenrolando a partir dessa crise. A capa é até um tanto curiosa, né, porque se você prestar bastante atenção, você vai ver aqui que tem 2 rostos, né. Eu inicialmente não tinha percebido, eu tinha achado que era tipo uma mancha, assim, né. Depois, olhando mais de perto, eu percebi e entendi a lógica. E uma coisa interessante é pensar que o fato de o vírus acabar levando à morte apenas homens faz com que o mundo esteja mais rodeado de mulheres, né, e isso
muda muito a estrutura da sociedade. Até o final do livro, a gente vai vendo assim, passarem dias, semanas, meses, anos, e a gente vai vendo as consequências de tudo isso, de um mundo onde as mulheres serão a maioria, né? E a maioria gigante, na verdade. Então, muitas coisas mudam. Eu não posso falar muito mais porque eu acho que já seria spoiler, porque é muito curioso ver como as coisas se desenrolam e o que aconteceria se o mundo fosse povoado quase que majoritariamente por mulheres. É algo assim, surreal as coisas que acontecem, até o desenvolvimento da cura para algumas doenças específicas que, por exemplo, assolam mais as mulheres e que hoje nós não temos, né? Tudo isso tem muito mais foco, atenção, quando o mundo é governado por mulheres. Então, assim, é curiosíssimo, eu achei super interessante essa abordagem, mas agora vamos então para as minhas impressões sobre esse livro, porque aí eu vou poder falar um pouquinho mais da minha opinião mesmo, e não só do enredo. Eu já posso começar dizendo pra vocês que eu gostei muito do livro, eu gostei muito da parte que toca em temas como família, como luto, porque aqui a gente vai ter muito disso, né? Tem muitos sentimentos aqui conflitantes com relação ao que tá acontecendo, tem coisas que a gente até se assusta, porque, por exemplo, tem mulheres, eu vou dar um exemplo super genérico aqui, tá? Pra não dar spoiler, mas tem mulheres que sofriam com violência doméstica, que não tinham como sair daquilo e que chegaram até a ficar contentes com a no geral que acontece aqui, porque foi a única chance de se ver livre de uma situação tenebrosa. Mas isso é só uma das facetas, tá? Tem muitas facetas aqui das consequências dessa para diversas pessoas diferentes. Tem situações assim super inusitadas que eu nunca pensei que ia ter nesse livro. Então, pessoas que estão presas em lugares específicos e não podem sair porque se saírem os homens vão morrer. É certo que vão morrer. Tem muito a questão também da maternidade e de como repovoar o mundo depois dessa ausência dos homens, né? Então, assim, tem muitas coisas, muitas nuances, né, que são super interessantes nesse livro. Eu achei de muita sensibilidade a maneira como a autora aborda cada um desses temas. Eu acho que ela tem bastante cuidado ali no que ela vai expor, em como ela vai expor, né? Principalmente pensando em tudo que nós já passamos, né? É um livro que ele vai pender às vezes para uma parábola, vai pender às vezes para uma distopia, às vezes vai parecer tão real que você vai pensar que isso aqui realmente aconteceu, porque é muito real. Tem a parte científica, assim, da descoberta de vacinas, ou, assim, as primeiras descobertas de como fazer uma prevenção, ou de como testar as pessoas para saber se as pessoas contraíram ou não o vírus. Então esse livro traz muitos temas delicados que vão impactar as pessoas, mas também traz essa visão um pouco mais distópica e essa visão de como seria o mundo quase que apenas com as mulheres, né? Onde as mulheres seriam responsáveis por repovoar o mundo, por governar, por tomar as decisões mais importantes, até mesmo por salvar o mundo, como diz aqui em um subtítulo, né? Diz aqui o seguinte: só os homens contraem o vírus, só as mulheres podem salvar o mundo. Nesse caso, só as mulheres poderiam desenvolver uma vacina, ou poderiam tentar desenvolver, ou tentar fazer algo a respeito, porque os homens já não estariam ali, em sua maioria, né? Tão presente em todas as áreas da sociedade. Então, assim, eu adorei o livro, eu acho que é um livro super importante, porque apesar de ser doloroso para algumas pessoas lerem, ele traz todas essas visões, né, do impacto de uma... E ele tem uma conotação de esperança também, assim. Ele não é só trágico, só triste, que você só vai ficar triste. Tem momentos aqui em que a gente sente um alívio, em que a gente fica feliz por alguns personagens, pelo desfecho de algumas dessas personagens que narram também. Então ele traz um senso de esperança. Além disso, eu acho que eu me interessei mais por algumas personagens específicas do que por outras. Então tinha algumas partes aqui, principalmente relacionadas mais à política, o que eu confesso pra vocês que eu fiquei mais desinteressada pelo núcleo de uma personagem aqui que se chama Dawn, e eu não curtia tanto esse núcleo dela, não achava tão interessante, mas outras personagens totalmente me cativaram, assim, eu fiquei torcendo muito por elas, eu fiquei muito tocada e emocionada pela história de vida de algumas delas. Eu acho que tem algumas histórias aqui brilhantes que são, nossa, impagáveis, assim, vocês precisam ler, precisam conhecer. E o desfecho também foi muito satisfatório, eu acho, apesar de todos os terrores que acontecem aqui nesse livro, todas as coisas muito ruins, ele ainda tem um desfecho que traz esse senso de esperança, de compaixão, de uma construção de um mundo melhor, apesar de todos os horrores. É um livro que eu recomendo pra vocês, se vocês se interessam pelo tema, se vocês querem se aventurar aqui por essa história e conhecer as diferentes facetas do que aconteceria com um mundo quase sem homens, eu ia falar sem homens, mas assim, quase sem homens. É uma distopia, então tem esse senso também de que, apesar de se parecer um pouco com a realidade, tem esse misto da fantasia
fantasia, de uma coisa um pouco mais longe da realidade também. Então dá pra você ter essas duas interpretações. E apesar de ter algumas histórias aqui que não foram tão emocionantes ou tão cativantes pra mim, eu acho que a maioria delas realmente me atraiu muito. Eu fiquei super empolgada, assim, eu quase não conseguia largar esse livro. E uma última observação, que também é muito importante, é interessante pensar que, se por acaso essa acontecesse em um mundo que tivesse uma igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres maior, que fosse mais igualitário, talvez teria sido mais fácil lidar com essa pandemia, porque nós teríamos ali uma força de trabalho maior de mulheres, né, porque teríamos ali, digamos, 50% de homens e 50% de mulheres trabalhando na mesma função, por exemplo, num hospital, né, 50% de mulheres médicas e 50% de homens médicos. Como foi esse caso, a gente teria mais força de trabalho ali dentro de um hospital do que se de repente nós tivéssemos só 5, 10% de mulheres trabalhando nesse hospital. Acho que deu pra entender um pouco aí, né? Então nós teríamos mais pessoas pra lidar com essa situação dentro desses cargos, dessas profissões que são tão importantes num momento como esse, né? Então teríamos mais médicos ou médicas, teríamos mais bombeiros, bombeiras, policiais, né? Então teríamos mais mulheres nesses cargos, o que não acontece hoje em dia, né? Se uma dessa acontecesse nos dias de hoje, com certeza nós teríamos pouca força de trabalho dentro dessas profissões, dentro dessas funções específicas para lidar com a situação, né? Menos pessoas para lidar com um problema tão grande como esse. Então a autora faz essa crítica muito sutil em alguns momentos do livro. Ela vai trazendo alguns lembretes pra gente de como o mundo é dominado por homens, de forma geral, assim, falando, tá, gente? Então, assim, o mundo realmente tem nas suas posições de poder mais homens, isso é fato. Então acaba que num momento como esse, as mulheres precisaram, assim, se profissionalizar e se especializar muito rápido para ocupar esses cargos que não eram delas. Então isso é muito interessante no livro também, tem essa crítica sutil que ao longo de toda a leitura você vai percebendo ali, né, de como que eles conseguiram reestruturar o mundo para que as mulheres pudessem tomar o poder e tomar as rédeas e tentar resolver a situação. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da indicação desse livro. É um livro super legal para vocês lerem. Eu acho que realmente ele traz muitas reflexões ali, vai trazer as emoções também, a flor da pele ali. É um livro muito interessante, recomendo pra vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!